Remakes. Como todo mundo sabe, remake é quando você pega um jogo antigo e refaz ele com gráficos novos e gameplay atualizada. Muitas franquias têm isso, incluindo Mega Man. Quem não se lembra do Mega Man Powered Up do PSP, que é um remake do Mega Man 1 de Nintendinho? Ou mais antigo ainda, como Mega Man Wily Wars, que é um remake do Mega Man 1, 2 e 3 de Nintendinho para Mega Drive. Mas e no caso da franquia Mega Man X? Será que tem algum remake de algum jogo dessa franquia? Então, tem. E ele se chama Mega Man Maverick Hunter X, o remake do Mega Man X1 de Super Nintendo. Eu vi algumas pessoas falando bem e outras falando mal desse remake. E como vocês viram no título e na capa desse vídeo, no vídeo de hoje vamos descobrir se Mega Man Maverick Hunter X é um bom ou um mau remake do Mega Man X1. Olá pessoas confis da internet, eu sou Mega Man Spider X e eu lhes apresento um novo quadro aqui do canal, chamado de Spider Review! Contextualização. Dirigido por Kazuki Matsui, desenvolvido pela Capcom e publicado pela Capcom para o PSP, o primeiro console portátil da Sony, no dia 31 de janeiro nas quebradas do azarado ano de 2006. Mega Man Maverick Hunter X é um remake do Mega Man X1, originalmente lançado para o Super Nintendo em 1993. A história do desenvolvimento desse jogo é engraçada. Aparentemente o Keiji Inafune, que naquela época era ele que tomava conta dos jogos de Mega Man, tanto que ele é considerado o pai do Mega Man, mas enfim, ele e a sua equipe estavam discutindo o que carambas fazer com Mega Man X. Eles tinham duas opções, continuar com Mega Man X9 ou rebootar a série inteira com Mega Man Maverick Hunter X, que é o remake do X1. E adivinha qual opção eles escolheram? Mas enfim, contextualização feita, agora vamos analisar alguns aspectos desse jogo, começando com Le Graphique. Os gráficos desse jogo em si são bem bonitos para o PSP, e o estilo artístico desse jogo é o mesmo do Mega Man X8. Talvez os gráficos desse jogo sejam um pouco inferiores ao do X8, mas faz sentido porque o X8 foi lançado para o PS2 e Maverick Hunter X para o PSP. Então vai ter um pequeno downgrade, mas o estilo artístico é o mesmo. E pra quem tem curiosidade, a pessoa que fez as artes do Mega Man X8 / Maverick Hunter X foi o Tatsuya Yoshikawa. Mas Spider, isso não faz sentido, porque o traço das artes do Mega Man Maverick Hunter X é diferente do traço das artes do X8. E a arte do Maverick Hunter X, por mais que lembre a arte do X8, ela parece mais com a arte do Mega Man X4. Para de passar desinformações! Olha, guerreiro de teclado, além do fato que o nome do artista que está na wiki do X8 ser o mesmo nome do artista que está na wiki do Maverick Hunter X, se você pegar uma arte do Maverick Hunter X e comparar com a arte do X8, você vai ver que tem a mesma proporção. Na esquerda temos uma arte do X, do Maverick Hunter, e na direita temos a arte do X, do X8. E se você reparar bem, eles têm as mesmas proporções. Sério, olha só, as proporções são idênticas. Eu sei que o traço do Maverick Hunter X não é idêntico ao X8, mas como isso é um remake do X1, o cara deve ter mudado um pouco o traço para lembrar mais a arte do Mega Man X4. Então sim, o artista do X8 é o mesmo do Maverick Hunter X, e sim, basicamente o design do X do Maverick Hunter X é o mesmo design do X do X1, só que com as proporções do X8. E fica uma maravilha, tipo, olha só isso, é belíssimo! Isso aqui é arte, apreciem a arte! Mas voltando ao que eu estava dizendo, os gráficos desse jogo são muito bons e recriam muito bem as fases do Super Nintendo em 3D, adicionando detalhes extras nas fases muito legais. Como na fase da rodovia que tem alguns caminhões tombados, favor ignorar os carros de papel passando de fundo. Mas também temos a fase do Steam Chameleon, onde tem algumas armas de fundo, porque aparentemente a fase dele se passa numa base abandonada na floresta. A fase do Boomerang Quanger, mais especificamente na parte que você está fora da torre, você pode ver um PNG da cidade de fundo. Na fase do Tio Penguin tem alguns mísseis de fundo, já que a fase dele se passa numa base de mísseis abandonada no Polo Sul. E a fase do Storm Eagle, que como se passa em um aeroporto, você pode ver um PNG de avião começando a voar no fundo da fase. Esse detalhe é bem legal. De resto, as outras fases que eu não mencionei aqui são as mesmas do X1 original, só que com gráficos em 3D. Infelizmente as fases dos Mavericks restantes não tiveram nenhum detalhe extra.
Mas além dos gráficos desse jogo serem bonitos, as animações dos personagens são incríveis. Cada animação aqui é super expressiva, como as animações do X. Temos a clássica animação do disparo do tiro carregado, que acontece quando você faz um tiro carregado parado, que é a mesma que a gente vê no Mega Man X4. Só que com um detalhe extra, porque ele também faz essa animação de tiro carregado quando ele tá na escada. E isso é incrível! Não só isso, quando ele tá grudado na parede e descendo, ele fica olhando para baixo para saber onde ele vai cair. E quando você começa a atirar, ele olha para frente! E a animação de quando ele entra na fase é diferente dos outros jogos. Enquanto nos outros jogos ele simplesmente chegando e depois abrindo os braços, aqui no Maverick Hunter X ele chegando na fase, depois ficando de joelhos, logo em seguida ele levanta dando um pequeno salto para fazer uma giradinha no ar, aí quando ele põe o pé no chão, ele abre os braços, dando muito mais expressividade a essa entrada. Não só isso, como a animação de quando você vê seu chefe é diferente. Enquanto nos outros jogos ele simplesmente levantando o braço, aqui no Maverick Hunter X ele faz uma pirueta e depois levanta o braço. E quando o inimigo te acerta, ele faz uma animação zombando de você. E quando os chefes te matam, eles também fazem uma animação zombando de você. Isso é incrível! Eu acho que só pelo que eu falei já dá pra perceber que o que define as animações desse jogo é expressividade. E além das animações, os modelos 3D também são bem feitos. A taxa poligonal deles é excelente. E a construção deles é muito boa. E eles também são fiéis às artes 2D, tipo, olha só isso! Isso é quase idêntico! É só adicionar um pouco mais de polígonos e um filtro cel shading como o Transformers Devastation e esses jogos de anime tipo Genshin Impact tem, e pronto! Fica idêntico! Mas além deles serem fiéis em aparência, eles também são fiéis nas proporções. Tipo, as mesmas proporções que você vê na arte 2D, você também vê nos modelos 3D. Resumindo, os modelos 3D desse jogo são perfeitos para um jogo de PSP. Já que acabamos de falar sobre os gráficos, agora vamos para... La Gameplay. Caso você já conheça a gameplay de Mega Man, a gameplay de Mega Man X é quase a mesma coisa. Você pula, atira, dá tiro carregado, e sempre que você derrota os chefes, você ganha os poderes deles. Porém, em Mega Man X, eles adicionaram duas mecânicas novas na gameplay. A primeira dessas mecânicas é o Dash. Ele permite você dar um impulso que faz você ir mais rápido. E se você apertar o botão de Dash e logo em seguida apertar o botão de pulo, você pula mais longe. Isso acontece porque a velocidade do Dash é mantida quando você faz o pulo. Isso é o que nós chamamos de Dash pulo no chão. E a segunda delas é o Wall Jump, também conhecido como pulo na parede. Nesse caso, se você ver o nome traduzido, já dá para saber o que essa mecânica faz. Ela permite você dar pulo na parede. Bacana! Curiosidade, se lembra que eu falei que você pode fazer um dash pulo no chão? Então, você também pode fazer um dash pulo na parede. Porém, tem um pequeno problema. É o seguinte, o dash pulo na parede do X1 é conhecido como dash cagado. Ele se chama assim porque para você fazer o dash pulo na parede, você tem que apertar o botão de dash e o de pulo ao mesmo tempo. E nem sempre você vai conseguir fazer isso com sucesso. Mas esse problema foi solucionado a partir do Mega Man X2. No Mega Man X2 e diante, você não precisa apertar o botão de pulo e o de dash ao mesmo tempo. Agora, quando você quiser fazer o dash pulo na parede, você só precisa segurar o botão de dash e ficar apertando o botão de pulo. Mas Spider, por que você tá falando isso? Excelente pergunta, guerreiro de teclado. Eu tô falando isso porque o Mega Man Maverick Hunter X não conserta esse problema do dash. Eu sei. Era pros remakes consertarem os problemas dos jogos originais. Porém, entretanto, todavia, sem embargo, esse remake é fiel até demais. Até nos problemas. Mas eles podiam ter solucionado esse problema do dash colocando o dash do Mega Man X4, que é o dash mais refinado dessa franquia. E o motivo é porque você pode fazer isso. Só pelo simples fato de você poder fazer isso, transforma o dash do X4 no dash mais dinâmico da franquia. Curiosidade extra, todo jogo de Mega Man X tem como você customizar os botões, e no Mega Man Maverick Hunter X não seria diferente. Tem dois jeitos de acessar esse menu de comandos do Mega Man Maverick Hunter X. O primeiro é na seleção de chefes. Quando você estiver na seleção de chefes, você aperta o botão Select, depois você vai nesse menu de opções, aí você clica na opção Comandos e pronto, você entrou no menu de configurações dos botões.
O outro jeito é quando você estiver em uma fase. Então, quando você estiver numa fase, primeiro você aperta o botão de pausa. Depois você clica para o lado até você ficar nesse ícone com a chave inglesa. Aí você clica na opção comandos e pronto. É muito legal ter uma opção de configurar os botões em Mega Man X, porque aí você pode customizar eles para ficar mais confortável, principalmente por causa do botão de dash, porque por algum motivo, por padrão, ele está no botão bolinha. Isso é muito desconfortável. No meu caso, eu coloco o botão de dash para ser o botão L, mais especificamente esse botão aqui. No caso do botão bolinha, eu coloco ele para ser o botão de troca de arma para a esquerda. Essa é a configuração mais confortável para mim. Se você quiser, você pode deixar a configuração que você acha mais confortável aqui, nos comentários. Porém, o dash e o pulo na parede não foram as únicas coisas que eles adicionaram nesse jogo. A outra coisa que eles adicionaram foi isso. Tá vendo essa barra de vida aqui? Então, você pode aumentar ela. Sim, você não ouviu errado. Você pode aumentar a sua barra de vida. Como? Você me pergunta? Simples. Pegando tanques de coração. Tem 8 no total em cada fase, só que estão escondidos. Alguns você pode pegar simplesmente explorando a fase e outros você precisa usar a arma dos chefes. Como no caso do tanque de coração na fase do Tio Penguin, que você precisa do poder de fogo para destruir esse igloo. Ou o poder do Boomerang, que você precisa para pegar o tanque de coração na fase do Spark Mandrill e na fase do Boomerang Kuwanger. E falando nisso, você pega o poder do Boomerang quando você vence o Boomerang Kuwanger. Isso significa que você tem que voltar na fase dele 2 vezes. Mas tem um jeito de evitar isso. E é aí onde entra uma das novas mecânicas desse jogo, as partes da armadura, que são 4 partes no total. E cada uma das 4 partes da armadura dá uma habilidade diferente para o X. E essas 4 partes se dividem entre o capacete, o peitoral, as mãos e as botas. E vamos falar separadamente de cada habilidade que as 4 partes dão. E vamos começar com as botas. As botas te dão o poder do dash, e no primeiro jogo você não começa com essa habilidade desde o início. Só a partir do segundo jogo que essa habilidade vira padrão nas habilidades básicas do X. Mas a habilidade extra que as botas te dão é permitir que você quebre alguns blocos. Eu sei, essa habilidade extra é um pouco inútil. Ok, não, ela é muito inútil até. Agora vamos falar sobre o peitoral. O peitoral reduz o dano que você leva de um inimigo em 50%, basicamente uma proteção extra. Agora vamos para as mãos. Ok, caso você não saiba, o tiro carregado do X normal tem 2 níveis. No primeiro nível ele dá um tiro verde, e o segundo nível ele dá um tirambaço azul. Porém, quando você pega a parte das mãos, você ganha um terceiro nível do tiro carregado, que é o nível mais forte. Esse tendo 2 versões, mas eu vou explicar sobre essas 2 versões mais pra frente, mais especificamente na parte da história. Mas além da parte das mãos te dar um terceiro nível do tiro carregado, ela também permite que você use uma versão carregada das armas dos chefes. Agora vamos para o capacete. Então, a habilidade que o capacete dá é permitir que você quebre blocos com a cabeça. Eu sei, isso também é uma habilidade inútil, mas é necessário para completar o drip do Menino X. E também temos mais uma mecânica, que são os subtanques. E para que servem esses 4 subtanques? Simples, quando a sua barra de vida está cheia e você tem um subtanque, se você pegar essa coisa que enche sua vida, ela vai para o subtanque. Aí se você estiver com a vida baixa e você precisa recuperar ela, se o subtanque estiver cheio, você pode usar ele para recuperar sua vida. E como eu falei, você pode pegar 4 deles. E que nem os tanques de coração, os subtanques estão escondidos pela fase, mas especificamente em 4 fases. Alguns estão escondidos ao ar livre, e você só precisa explorar a fase para pegá-los, e outros você precisa de uma arma de um chefe para pegá-los. E também tem alguns que você precisa das pernas ou do capacete para quebrar alguns blocos para pegá-los. Mas infelizmente os subtanques sofrem o mesmo do dash nesse jogo. Porque em vez deles utilizarem o subtanque do Mega Man X8, que é o subtanque mais refinado dessa franquia, eles utilizaram o subtanque do Mega Man X1. Isso é um problema, porque o subtanque do Mega Man X1 funciona assim.
Se você quiser recuperar 3 palitos de vida, você vai gastar o subtanque todo. Mas o subtanque do Mega Man X8 funciona assim. Se você quer recuperar 3 palitos de vida, você só vai gastar 3 palitos do Energy Tank. Mas Spider, por que eles não utilizaram o subtanque do Mega Man X8? Então, guerreiro de teclado, isso é uma pergunta que nunca teremos uma resposta. Agora uma curiosidade extra. Se você pegar todos os tanques de coração, todos os subtanques e as 4 partes da armadura, você vai poder pegar o Hadouken. Sim, o Hadouken do Street Fighter está nesse jogo. Mas Spider, o que o Hadouken faz nesse jogo? Simples, guerreiro de teclado, ele destrói todos os chefes em um hit. E para você pegar o Hadouken, primeiro você tem que pegar todos os itens que eu falei antes. Segundo, você tem que ir na fase do Armored Armadillo. E terceiro, você tem que passar por essa fase até chegar na parte da cachoeira sem levar dano. Mas Spider, como eu passo por essa fase sem levar dano? E que parte em específico da cachoeira eu tenho que chegar? Então, guerreiro de teclado, esse vídeo vai responder todas as suas perguntas. E pronto, é assim que você pega o Hadouken. Depois de fazer o passo 1 e o passo 2, para fazer o Hadouken no Mega Man X é que nem fazer o Hadouken no Street Fighter. Meia lua pra frente e botão de ataque. Agora seja feliz destruindo todos os chefes em um hit. Gameplay terminada, agora vamos falar sobre... Les Chefes. Como todos vocês devem saber, os chefes no final de cada fase são uma marca registrada da franquia Mega Man. Porém, os chefes aqui em Mega Man X são um pouco diferentes do Mega Man clássico. No Mega Man clássico, os chefes eram basicamente alguma coisa com o sufixo Man no final, tipo Armário Man. Mas no Mega Man X, agora os chefes são furries, Mecha Furries para ser mais exato. E nesse jogo temos o Pinguim de Gelo, um Mamute de Fogo, uma Águia Mecânica, um Mamaco dos Raios, um Camaleão Robótico, um Polvo com design de cabeça mais estúpido que eu já vi na minha vida, um Tatu-Bola metálico e aparentemente um Besouro. E se teletransporta. Eu sei, é um pouco aleatório o fato dos chefes serem animais, mas ok, não questionaremos, só aceitaremos. E no Mega Man X, os chefes que a gente enfrenta não são chamados de Robot Masters.
Sim, os chefes da saga clássica, como Dustman, são classificados como Robot Masters. Isso porque, se você reparar bem, a maioria dos chefes de Mega Man clássico se baseia em alguma profissão. Alguns, não todos. Mas os chefes que a gente enfrenta na saga X são chamados de Mavericks. E Mavericks são basicamente robôs que querem destruir a humanidade. Tem alguns motivos para um robô virar um Maverick. E os motivos para virar um Maverick são pegando um vírus, tendo algum defeito no sistema cognitivo, ou simplesmente virando Mavericks por vontade própria. Isso porque os robôs de Mega Man X têm inteligência artificial, e com isso eles têm livre e arbítrio. Então eles podem simplesmente decidir virar Mavericks. Mas voltando aos chefes, eles tiveram uma mudança de design no remake, e a maioria deles ficaram muito bonitos, como o Flame Mammoth, que podemos ver que ele tem muito respeito pela facção dos Mavericks. O Boomerang Quanger, Steam Chameleon e a Armored Armadillo, que obviamente ficaram muito mais legais e edgies comparados aos designs originais. Principalmente os escudos do Armored Armadillo, que agora sim parecem escudos úteis. O Tio Penguin, que ele é basicamente um pinguim, é impossível alguém errar isso. E também temos o Storm Eagle, que é uma excelente atualização do design original. E também tem o Launch Octopus. Ele é simplesmente horrível. Tipo, na moral, como eles conseguiram arruinar esse design? Jovens, o único Maverick que eu prefiro o design do jogo original é um Launch Octopus. Tipo, olha só isso, os caras tinham uma faca e a manteiga, como eles erraram? E essa é a minha opinião sobre os designs dos chefes. E agora vamos explicar as mecânicas dos chefes. E como vocês sabem, sempre que você derrota um chefe em Mega Man, você rouba os poderes deles, quero dizer, você pega os poderes deles emprestados depois de fazer com eles. E cada arma que você pega dos chefes é a fraqueza de outro chefe. Sim, exatamente, pedra, papel, tesoura. Agora vamos mostrar o que cada arma faz e o chefe a qual ela é a fraqueza. Shotgun Ice! Cria um projétil de gelo que, quando bate na parede, cria alguns cristais de gelo que pode dar dano em área. É bem útil caso você esteja enfrentando um inimigo com um escudo, porque se ele estiver perto de uma parede, você pode fazer isso. Não só isso, se você tiver com a parte das mãos da armadura, que permite você carregar o tiro dos chefes, você consegue criar uma prancha de gelo. Eu sei, legal né? O lado ruim é que infelizmente ela não congela os inimigos. Se ela congelasse os inimigos, ela seria uma versão melhorada da arma do Iceman do Mega Man 1. E ela é a fraqueza do Spark Mandrill. Ok, na verdade você humilha ele. Electric Spark! Cria uma bola de energia que, quando bate na parede, ela se divide, percorrendo a parede em ambas as direções, uma para cima e outra para baixo. E a variante carregada dela cria uma explosão que dá dano na tela toda. E ela é a fraqueza do Armored Armadillo. E não, você não consegue humilhar ele. Você na verdade só tira a armadura dele. Rolling Shield! Você lança um projétil em forma de bola. Eu sei, a versão normal dela não é muito útil, mas a variante carregada dela cria um escudo que protege você dos tiros dos inimigos e destrói inimigos pequenos, como os Mets e os morcegos. Eu sei, a versão normal dela é inútil, mas a versão carregada dela é apelona pra caramba, e ela é a fraqueza do Launch Octopus. Homing Torpedo! Permite você lançar um míssil teleguiado, e a variante carregada dela permite você lançar vários mísseis teleguiados de uma vez só. E ela é a fraqueza do Boomerang Quanger. Boomerang Cutter! Lança um boomerang que permite você pegar itens à distância. É basicamente a versão melhorada da arma do Cutman. E ela é necessária para pegar o tanque de coração na fase do Boomerang Quanger. E ela também é necessária para pegar o subtanque e o tanque de coração na fase do Spark Mandrill. E a variante carregada dela faz isso. Eu não sei o que falar sobre isso. E ela também é a fraqueza do Steam Chameleon. Curiosidade extra, se você usar essa arma no Flame Mammoth, você pode cortar a tromba dele. Não só isso, como se você usar essa arma no Launch Octopus, você pode cortar os tentáculos dele também. Dica gay! Mer. Chameleon Sting! A versão normal dela permite você atirar 3 disparos. Um na diagonal para cima, um para frente e um na diagonal para baixo. Porém, a versão carregada dela permite você simplesmente ficar invencível por alguns segundos. Um pouco apelona, né? Só um pouquinho mesmo. E ela é a fraqueza do Storm Eagle. Storm Tornado! Essa arma lança um tornado muito forte pela horizontal. Tipo, muito forte mesmo. E a versão carregada dela é útil para você eliminar uns inimigos que vêm por cima.
Ou seja, essa arma é útil para acabar com inimigos na horizontal e vertical. Resumidamente, essa é uma das armas perfeitas para dar dano nos inimigos, e ela é a fraqueza do Flame Mammoth. Fire Wave! Cria um lança-chamas. Ela é literal lança-chamas. E junto com a arma do Storm Eagle, elas são as melhores armas para dar dano nos inimigos. E essa é a fraqueza do Chill Penguin. E uma coisa que infelizmente só o Mega Man X1 / Mega Man Maverick Hunter X tem, é que quando você completa 3 fases em específico, você afeta outras 3 fases em específico. Tipo, quando você vence o Chill Penguin, a fase do Flame Mammoth por algum motivo fica congelada, facilitando um pouco a fase, porque você não tem que se preocupar com o chão de lava. Ou quando você derrota o Storm Eagle, porque já que a luta dele acontece em cima de um avião, no final da luta o avião acaba caído em cima da usina elétrica onde se passa a fase do Spark Mandrill, fazendo que essas bolas de energia que tem no início da fase não se ativem, mas o lado ruim é que a fase fica apagando e acendendo a luz. Mas o lado bom é que isso acaba facilitando o mini-chefe, porque ele não fica lançando um raio de energia em você. E quando você derrota um Launch Octopus, a fase do Steam Chameleon fica inundada, facilitando pegar esse tanque de coração. Finalmente acabamos de falar sobre os chefes, agora vamos falar sobre... La Musique. Uma das coisas que a franquia Mega Man é conhecida é por ter excelentes trilhas sonoras, e no Mega Man X1 não seria diferente. Porém, como é esperado, eles fizeram um remix da trilha sonora do Mega Man X1 de Super Nintendo para botar nesse remake. E os remixes aqui se resumem em 1. Ser ótimos substitutos para a trilha sonora original, como a música do estágio inicial, a música de seleção de fases, a música da intro dos chefes, a música da fase do Chill Penguin, Steam Chameleon e do Boomerang Quanger, a música de batalha dos chefes e a música de vitória quando você termina a fase. 2. Remix, que são bons, mas em vez de substituir, eles conseguem coexistir perfeitamente com a trilha sonora original, basicamente virando 2 versões com vibes diferentes da mesma música, como a da fase do Storm Eagle, que é a música do Super Nintendo é literal hype, e aqui no PSP tá mais épica. O que faz sentido, porque a fase do aeroporto no Super Nintendo tinha poucos efeitos, e no PSP tem mais. E pra deixar claro, eu não tô falando que uma é superior à outra, eu tô falando que as duas são boas e combinam perfeitamente com o estado da fase em seus respectivos jogos. Eu também gostei do remix da fase do Launch Octopus. Claro, eu ainda prefiro a música da fase original, mas esse remix não faz feio. 3. Músicas que eu não ligo porque eu também não ligo pra música original, como a da fase do Flame Mammoth, que é literal dane-se. Sério gente, a música original e o remix são tão foda-se. Sei lá, ela é muito esquecível na minha opinião. E agora chegamos no momento que todos estavam esperando. É hora de falar de polêmicas capivarinhas. O remix da fase do Spark Mandrill não é bom, mas faz sentido porque a música original também não é boa. Calma pessoas, eu posso explicar, por favor abaixem as armas. A música da fase do Spark Mandrill no Super Nintendo não é ruim, ela só parece muito limitada e incompleta. E o remix dessa música no PSP também é assim. O que é estranho, porque esse remix poderia ter resolvido esse problema da música parecer limitada e incompleta. Tanto que tem um remix bom dessa música. É só você pesquisar no YouTube Spark Mandrill sem limitações. Escuta essa obra de arte feita por esse canal com foto de perfil de Tartaruga 8-bits.
Esse remix prova que a música do Spark Mandrill tem muito potencial. É uma pena que esse remake não fez esse potencial vir à tona. E por último, 4. Remixes horríveis, como a fase do Armored Armadillo. Pelo amor de Deus, nesse remake eles arruinaram essa música. O que eles fizeram com essa pedrada musical do Super Nintendo? Como eles arruinaram essa obra-prima? E é com esse desgosto que eu termino de falar das músicas. E como deu pra perceber, os remixes desse jogo são muito 50-50. Já que acabamos de falar sobre a música, agora vamos falar sobre... Espera um minuto, a gente vai falar sobre o que agora? Olha, segundo o roteiro, agora você teria que falar sobre o modo do Vaio. Obrigado por me lembrar, escrito aleatório. Agora é hora de falar do modo extra que esse remake tem, que é o... Le Mode de Ville. Ok, esse modo pode ser resumido em uma frase. A ideia é legal, a execução é horrível. Vamos começar com a gameplay desse modo. Então, a gameplay em si continua sendo pular e atirar, mas não é igual ao modo do X. Isso porque o Vaio tem 3 habilidades: os tiros de mão, o lança-granadas do joelho e, por último, seu canhão de ombro. E uma curiosidade extra do canhão de ombro: quando você aperta o botão do canhão de ombro, ele vai disparar na diagonal. Mas se você apertar o botão com o direcional para cima, ele vai disparar mais para cima. E se você apertar o botão com o direcional para baixo, ele vai para frente. Tudo isso que você falou é interessante, mas é só isso que ele pode fazer? Excelente pergunta, guerreiro de teclado. E excelentes perguntas merecem excelentes respostas. E a resposta é não é só isso que ele pode fazer. Porque na verdade, essas são 3 categorias de armas que esse Boba Fett roxo tem. E quando você derrota os 8 chefes, você ganha mais armas para essas 3 categorias. Seja um lança-chamas para a granada de joelho, raio laser para o canhão de ombro, e tem até um soco foguete teleguiado para a arma de mão. E eu só falei de 3 armas porque são muitas. E eu não testei todas, mas é impressionante a variedade de armas que você tem para essas 3 categorias. Tu tem tornado, tu tem bumerangue, tu tem a possibilidade de se inscrever no canal. Por favorzinho? Não só isso, como quando você usa o canhão de ombro ou a granada de joelho, você tem um delay, e o delay é bem grande se você usar essas armas no chão, e te dá muita desvantagem. Mas se você usar essas habilidades no ar, você pode ficar parado no ar por alguns instantes. E o melhor de tudo é que você pode spamar as granadas de joelho e o canhão de ombro no ar. E isso permite você ficar planando no ar. Não acredita em mim? Se liga nisso. Isso é belíssimo. Mas infelizmente é aqui onde terminam os elogios. Olha, eu sei que a jogabilidade do Vaio é sólida e bem feita. O problema é que o resto do seu modo é horrível. Ok, vamos começar com o level design, mais especificamente o posicionamento dos inimigos, porque as fases do Vaio são as mesmas do X. A única
coisa que muda é o posicionamento das coisas e pessoas. Quem fez esse posicionamento de inimigos provavelmente jogou Castlevania, mais especificamente os Classicvania, porque eles simplesmente pegaram os piores inimigos de se enfrentar e botaram eles em lugares estrategicamente planejados para te dar uma dedada no toba, tornando todas aquelas fases que eram legais de se passar em fases insuportáveis, tipo a fase inicial. Meu Deus, o que eles fizeram com a fase inicial? Enquanto no modo do X a fase inicial é fácil para você aprender o que o menino X pode fazer, no modo do Vile, essa fase quer que você se ferre de todas as formas possíveis. Basicamente o jogo já quer te mostrar que o modo do Vile vai ser um inferno. Mano, eu já zerei esse modo 2 vezes e oh boy! Eu nunca vi um posicionamento de inimigos tão ruim e feito estrategicamente para te estressar e te dar um game over na tela. Já que terminamos de falar sobre o level design, agora vamos falar sobre as Ride Armors. Sabe esses robôs aqui no modo do X? Então, ele também está presente no modo do Vile, só que com algumas diferenças. A primeira diferença é que ele tá roxo, e a segunda diferença é que ele tem uma metralhadora. Mas adivinha só, ele também tem problemas. Que surpresa! Beleza, o problema das Ride Armors no modo do Vile é que conforme o tempo passa, a vida da Ride Armor vai diminuindo. E pra piorar, quando você leva dano, a vida da Ride Armor diminui mais ainda. E pra doer um pouco mais nas partes baixas, quando você sai da Ride Armor, ela simplesmente explode, mesmo se tiver de vida cheia. E pra completar esse modo, tem mais um problema. Como se ele não tivesse problemas o suficiente. E esse problema tem a ver com o Vile. E o problema é que ele não tem o dash. Olha, quando você dá um Storm Eagle, você ganha esse item aqui, que se chama Velocidade Demoníaca. Ele basicamente faz a velocidade do Vile ser a velocidade do dash. Basicamente agora o Vile pode correr. E quando você pula andando, é como se você tivesse feito o dash pulo no chão. Mas Spider, qual é o problema disso? Simples, guerreiro de teclado. O problema é que o Vile corre automaticamente. Não tem como você apertar o botão de dash para fazer ele correr. E graças a isso, você não pode fazer o pulo com dash na parede. E para piorar, como ele corre automaticamente, você não pode mapear o dash em algum botão. E eu não sei se você sabe, mas a Ride Armor tem o dash. E para fazer o dash com a Ride Armor, você tem que apertar 2 vezes o D-pad para frente. Some esses dois problemas que essa Ride Armor tem e adiciona um mau posicionamento de inimigos, o resultado é o tanque de coração da fase do Storm Eagle. Jovens, a coleta de itens nesse modo é um pouco complicada, porém aceitável. Mas pegar o tanque de coração na fase do Storm Eagle é um pesadelo. Olha o que você tem que fazer para pegar o tanque de coração dessa fase. Jovens, isso é um teste de paciência. A não ser que você consiga fazer esse bug aqui. Olha, por algum motivo, quando eu aperto o botão de canhão de ombro que faz a Ride Armor usar essa metralhadora, esse bug acontece. Mas esse é o melhor bug que poderia acontecer, porque basicamente isso dá tempo infinito para Ride Armor. Aí você só vai precisar se preocupar em não levar dano e não sair da Ride Armor, tornando ela um pouco mais divertida. E é uma pena que para isso acontecer você tem que fazer um bug, mas eu não sei como eu consegui fazer esse bug. Eu acho que isso aconteceu porque eu usei alguns códigos para conseguir passar do estágio inicial do Vile. Sério, se você não quer se estressar, usa códigos nesse modo. Não se sinta culpado. E mesmo se você desativar os códigos, o bug continua. Eu amo esse bug. Mas esse não é o único tanque de coração ferrado que a gente tem que pegar. O outro se encontra na fase do Armored Armadillo. E se liga no caminho que você tem que fazer para pegar esse tanque de coração. Esse modo não quer se ajudar, na moral. Então, Spider, você já acabou de falar sobre os problemas desse modo? Não, porque ainda temos mais problemas na lista de problemas que esse modo tem. Oh céus!
E o próximo problema na lista de problemas é a música. Olha, o tema do Vile é legal, o problema é que ele fica tocando em todas as 8 fases. E essa música fica muito enjoativa depois que você ouve ela por 8 fases seguidas. Ainda bem que se você for nesse site aqui, tem um patch que corrige esse problema da música. E se você usar essa hack do canal Rafa 4K, que traduz o Mega Man Maverick Hunter X para PTBR, esse patch que corrige as músicas do modo do Vile já estará embutido. Eu confirmo isso por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu perguntei para ele e ele disse que sim. E o segundo motivo é que eu testei a hack. E eu super recomendo o canal dele, porque ele também traduziu Mega Man Power Up, Sonic Generation de Nintendo 3DS e Sonic Generation de Xbox 360 e PS3, e ele também traduziu alguns outros jogos, mas esses outros jogos eu vou deixar que você descubra quando você for no canal dele. O link estará na descrição. Agora, antes de acabar de falar sobre o modo do Vile e partir para o próximo tópico, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar que eu só percebi quando eu estava editando a parte da gameplay do vídeo. E o que eu esqueci de falar é que quando você derrota o Tio Penguin, você ganha esse item aqui, que se chama Castelo Congelado. Esse item aqui funciona como peitoral da armadura do X. Em outras palavras, é um item que aumenta a defesa do Vile. Basicamente o Vile tem um upgrade que aumenta a velocidade dele, que é a velocidade demoníaca, que ele ganha do Storm Eagle, e ele tem um item que aumenta a defesa dele, que é o Castelo Congelado, que você ganha do Tio Penguin. E agora que finalmente acabamos de falar sobre o modo do Vile, agora só falta falar sobre... Lies to He. No século 20 XX, o mundo era ameaçado periodicamente por um cientista malvado chamado Dr. Wily, e ele sempre era derrotado por um robô heróico chamado de Mega Man, criado pelo bondoso cientista Dr. Light. Porém, o Dr. Light sabia que eventualmente o Mega Man não poderia mais proteger esse mundo. Então ele resolveu construir um novo robô que protegeria o mundo quando o Mega Man não estivesse mais na ativa. O conceito desse robô era simples: ser uma versão melhorada do Mega Man. E foi assim que, usando toda a experiência de robótica que ele adquiriu durante muito tempo, somada à base mais recente do Mega Man, ele criou o Mega Man X, um robô que tem a capacidade de pensar e agir como um ser humano. E pelo que alguns materiais oficiais dão a entender, o Light fez um trabalho tão bom que ele conseguiu criar um humano de metal, já que o X meio que teria uma alma artificial. Uma alma tão pura que a única coisa que ele deseja é a paz, o bem e a harmonia. Porém, como a humanidade ainda não estava madura o bastante para poder aceitar o X, e também pelo fato do Light não saber se o X vai conseguir demonstrar essa bondade de forma adequada e não destrutiva, ele decide botar o X em um sono profundo de 30 anos, um tempo adequado para que a humanidade pudesse amadurecer e aceitar o X. Como também é o tempo adequado para que a consciência do X pudesse ser testada, para que ele consiga demonstrar a sua bondade de forma adequada e não destrutiva. Porém, mais de 30 anos se passaram, e foi assim que, em algum momento do século 21 XX, o X foi achado por um doutor chamado Dr. Cain. Impressionado pela tecnologia do X, o Dr. Cain resolveu usar a engenharia reversa para poder criar os Reploids, robôs com capacidade de pensar e agir como humanos, feitos para ajudar a humanidade. Canonicamente eles são inferiores ao X, porém nunca é especificado o porquê disso exatamente, já que a capacidade mental dos outros Reploids não é diferente do X. E honestamente, isso também não importa. Vocês vão ver conforme os jogos forem passando. Esse é o tipo de informação que é falada, mas a importância disso é meio que inexistente. Voltando à história, porém como a consciência desses Reploids não foi testada por 30 anos, alguns começaram a se voltar contra a humanidade, assim sendo classificados como Mavericks. Mavericks são Reploids que querem destruir a humanidade. E os motivos de um Reploid querer destruir a humanidade é porque ou ele pegou um vírus, ou ele tem algum defeito no seu sistema cognitivo, ou simplesmente por livre e espontânea vontade. E para lidar com esses robôs criminosos, eles resolveram criar os Maverick Hunters. Eles são basicamente os robôs policiais desse mundo, com eles sendo comandados pelo Sigma, o Reploid mais avançado que o Dr. Cain já fez. Um Reploid feito para ser incorruptível, tanto que ele é imune a todos os vírus já feitos. E eu acho que é aqui onde acaba a introdução. O OVA começa com mais um dia de trabalho normal dos Hunters. O Mechaniboid estava descontrolado e eles foram resolver isso. X é levado por uma nave salta em queda livre em cima do Maverick, dando um tiro carregado em cima dele, seguindo as ordens do Sigma. Depois disso, o Sigma ordena que o resto dos Hunters vão neutralizar o robô. Porém, ele era muito resistente e conseguiu se levantar. Todos os Hunters tentam pará-lo com ganchos, porém isso não funciona, e ele acaba atacando um deles,
Tio Penguin usa o Shotgun Ice para congelar as pernas do robô, mas isso também não funciona. X chega logo em seguida para ajudar, e logo em seguida o robô captura um dos Hunters. Zero dá um tiro carregado em uma das pernas do Mecaniloid para ele soltar o Reploid, mas isso não funciona. Porém, deixou ele com falta de equilíbrio, permitindo que o X atirasse no núcleo de energia dele. O X mira, porém hesita em atirar, porque se ele atirar, ele além de atingir o núcleo de energia, ele também irá atingir o colega Hunter. Porém, logo em seguida, o Sigma dá um corte de espada preciso que destrói o núcleo de energia, com um único efeito colateral sendo que o Hunter capturado perdeu o braço, porém ele continua vivo. Logo em seguida, Tio Penguin pergunta pro X por que ele não atirou. X tenta se explicar, mas ele não consegue, e o Tio Penguin dá um sermão nele. O Hunter fala por X não se preocupar, porque foi culpa dele ter sido capturado, e que ele tinha sorte pelo Sigma ter salvo ele. Depois disso, o Sigma fala por X que ele e o X não têm uma mira tão diferente, e logo em seguida questiona do porquê o X não ter atirado. X novamente tenta se explicar, porém também não consegue, e o Sigma fala que os Maverick Hunters não podem hesitar em atacar, porque o dever deles é ser a espada e o escudo daqueles que não podem se defender sozinhos. Logo em seguida, cortamos para a base dos Hunters, onde alguns deles estão falando do aumento de casos de Mavericks que está acontecendo. X questiona o que faz alguém virar um Maverick. Zero explica que para alguém virar um Maverick, o Reploid precisa ter pego um vírus, ter um problema no seu sistema cognitivo, ou resolver virar um por livre e espontânea vontade. E logo em seguida, Zero fala que às vezes o que nos torna mais fortes também pode ser nossa maior fraqueza. Logo em seguida, um dos Hunters avista o Vile, um dos membros dos Hunters. Só que ele estava algemado por ele ter causado caos mais uma vez em uma de suas missões. E o Zero fala que para cada Hunter bonzinho, sensível e gentil como X, tem um Hunter caótico e violento como Vile. Depois cortamos para a casa do Dr. Cain, onde o Sigma está comentando com ele sobre o aumento dos incidentes Mavericks. Depois o Cain pergunta como o X está indo. Sigma fala que o X tem um potencial muito grande para ser um excelente guerreiro, porém ele hesita em momentos de decisão difíceis. Dr. Cain fala que essa preocupação que ele sente é uma característica dele que faz parte do seu potencial ilimitado, e que por mais que o Sigma e os outros Reploids tenham sido feitos em base do X, eles não têm essa mesma característica. Sigma questiona se isso não seria um sinal de fraqueza em vez de potencial. Dr. Cain responde que, em situações normais, isso seria um sinal de fraqueza. Porém, nessa situação, seria um sinal de uma nova conexão entre os humanos e os Reploids. Porém, ele não sabe se isso vai levar eles a um futuro de paz ou se é um sinal de um futuro de caos. Logo em seguida, cortamos para a base dos Hunters, onde o Zero está treinando em uma simulação que recria o acidente do Mecaniloid descontrolado do início do OVA. Zero estava vendo se conseguiria atirar no núcleo de energia do Mecaniloid sem atingir o Hunter. Porém, no final ele acaba atingindo os dois, dando a ele 95% de acerto. Zero fica triste por ter errado por 5%. Mas Storm Eagle parabeniza ele, dizendo que nem todo Hunter consegue tal façanha. Zero questiona o que ele está fazendo ali, e não no seu trabalho de segurança de uma base de mísseis. Storm Eagle fala que depois que instalaram um sistema de segurança automática, eles o dispensaram do serviço de segurança, fazendo ele voltar a ser um Hunter comum. E ele explica que ele está especificamente naquela área de treinamento porque ele veio chamar o Zero, porque eles foram convocados para uma reunião. Nessa reunião eles falam que o Mecaniloid estava sendo controlado remotamente por um grupo misterioso, e eles acabam encontrando a última localização deles. X e Zero são enviados para investigar esse local, mas quando chegam lá, eles veem um monte de Reploids cortados. Logo em seguida, uma equipe de Hunters foi chamada para ajudar nas investigações. Zero pergunta para eles se eles acharam alguma coisa, e eles respondem que não. Todas as pistas foram apagadas do computador que tinha naquele prédio. Logo em seguida, Sigma chega e pergunta se eles descobriram alguma coisa. Zero fala que não, mas ele fala que quem quer que tenha feito isso tem uma habilidade de combate muito alta, porque cada corte foi feito com uma precisão cirúrgica. Logo em seguida, o Sigma manda o grupo do Storm Eagle e o grupo do Tio Penguin investigarem o resto da área. Depois disso, cortamos para a base dos Hunters, onde eles estão recebendo vários relatos de ataques de Mavericks, com eles sendo perto da prisão onde o Vile está. Depois cortamos para o X e o Zero de moto, onde o X está se perguntando do porquê isso tudo está acontecendo. Zero acha que isso tudo é uma distração, e o X pergunta se ele teoriza que alguém planeja isso tudo.
Depois disso, uma das navegadoras dos Hunters fala que o Vile escapou da prisão, e o Sigma mandou o X e o Zero para investigar o local. X e Zero chegam lá e veem Reploids cortados. Zero fala que é impossível o Vile ter feito isso, afinal, ele era um robô que atacava com armas de fogo e socos, não com armas cortantes. E logo em seguida, ele assume que foi o criminoso misterioso. Depois a navegadora fala que acharam a localização do criminoso misterioso, e ele está numa base de mísseis. X e Zero vão lá investigar, e eles acabam encontrando o Sigma. Sigma fala que foi aqui onde o criminoso misterioso estava controlando os mecaniloides, e o X fala que ele sabia que esse lugar demoraria para ser rastreado. Zero fala que a navegadora disse que não estava conseguindo entrar em contato com o Sigma, e o Sigma fala que ele teve que desativar o seu comunicador para não ser detectado pelo inimigo. E ele também fala que esse fato não importa mais, e tenta atacar o Zero. Zero consegue desviar, e o Sigma pergunta como ele sabia que ele era o criminoso misterioso. Zero fala que só um Reploid com habilidades de combate muito altas poderia ter feito aqueles cortes, e ele conhecia poucos com essa habilidade. Sigma parabeniza o Zero por ele ser um ótimo detetive, porém logo em seguida, ele fala alguma coisa sobre o X, que nem eu sei como botar isso em um contexto que faça sentido. Sigma imobiliza o Zero. X pergunta o que está acontecendo, e o Sigma fala que se o X quiser impedir ele, o X vai ter que estar disposto a atirar no Zero também. X hesita e o Sigma começa a rir, e joga o Zero para longe com um corte de espada que deixa ele inconsciente. Sigma pega o X pelo pescoço, e o Sigma pergunta se o X prefere parar ele aqui e agora, ou sacrificar uma cidade inteira. X mira no Sigma, mas ele hesita de novo, e o Sigma fala que essa foi a última chance que o X teve para impedir ele. E o Sigma começa a armar os mísseis que vão ser lançados na cidade onde eles habitam. Sigma lança o X para longe, e o X, de joelhos, fala que então foi o Sigma que estava causando tanta dor e destruição. E o X pergunta do porquê ele está fazendo isso. Sigma fala que isso é pro bem deles, e que é necessário sacrifícios para a evolução. E logo em seguida, ele dispara os mísseis. Os mísseis acabam explodindo parte da cidade, e o Dr. Caim morre. X tenta parar o Sigma, porém o Sigma acaba perfurando ele com uma espada. Sigma fala que o X só pode culpar a ele mesmo, porque potencial ilimitado e perigo ilimitado habitam dentro dele. E depois ele fala que isso não é o fim, e sim o começo da evolução dos Reploids. Logo em seguida, X tem um flashback da época que ele estava sendo construído pelo Light. Light se apresenta pro X, chamando ele de X pela primeira vez. X assume que X é o seu nome, e logo em seguida, o Light confirma dizendo que esse nome significa possibilidades infinitas, com o X se desativando logo em seguida. Depois disso, cortamos para uma fase mais avançada da construção do X. X se preocupa porque ele vê que o Light não parecia bem, e o Light logo em seguida fala que essa preocupação faz parte do poder do X, mas que infelizmente a humanidade não está madura o bastante para aceitar o X entre eles. Depois cortamos para uma cena que mostra os minutos antes do X ser selado. O Light fala que ele infelizmente não vai poder ver o X em ação, e que vai ser a ele pelos mesmos motivos que eu falei na introdução. X fala que vai usar os poderes dele pela justiça e esperança. Light fica feliz em ouvir isso, e motiva ele a fazer isso. Depois disso, o Light sela o X desejando boa sorte para ele. O flashback acaba, e o cristal da cabeça do X e as mãos dele começam a brilhar. Sigma questiona se esse é o verdadeiro potencial do X. X ataca Sigma, criando as famosas cicatrizes que ele tem na cara. Depois disso, X perde a consciência, e o Sigma vaza do local. Logo em seguida, o Zero acorda levando o X de volta para a base dos Hunters. E depois temos uma cena do Sigma dizendo que o X pode ter vencido a batalha, mas a guerra acaba de começar. E assim termina o OVA do Sigma. O jogo começa com uma cutscene mostrando uma rodovia, e em um dos pilares dessa rodovia é mostrada uma bomba relógio. Depois temos uma cena de um Reploid trabalhando, e depois um humano chegando perto dele mandando um oi. O Reploid manda um oi de volta, e logo em seguida a bomba explode destruindo a metade da pista, e fazendo o caminhão cair em cima do Reploid. X é enviado para ver o que aconteceu no local, e ele acaba vendo o cadáver do Reploid esmagado. Porém ele também encontra o estilhaço da bomba que tem o símbolo da facção dos Mavericks. E logo em seguida o jogo começa. A navegadora informa pro X que esse caos todo está sendo causado por Mavericks, e X automaticamente assume que isso deve ser coisa do Sigma. X avança pela rodovia até se encontrar com o Vile. X pergunta se ele está envolvido na rebelião do Sigma, e o Vile diz que não sabe o que ele está falando. E logo em seguida ele fala que só estava aí para ferrar a vida do X, porque ele odeia o X. Os dois lutam. Vile finge que perdeu para pegar o X de forma desprevenida. Vile diz que o X subestima ele, e ele odeia isso. E ele diz que ele vai destruir o X e o Sigma e assim mudará o mundo. Depois disso chega o Zero salvando o X. Vile fala que não faz sentido o Zero ajudar o X porque o Zero é um Reploid forte e o X é só um Hunter classe B fracote.
Zero fala que o Vile é só mais um inimigo, e o Vile sai fora dali. X pergunta pro Zero o que aconteceu com o Vile, e o Zero fala que não tem a menor ideia, e ele só sabe que ele é um inimigo deles agora. Depois Zero fala pro X voltar pra base e descansar. X aceita e fala que eles vão se encontrar mais tarde. E depois ele agradece ao Zero por ter salvado a bunda dele alguns segundos atrás. Depois disso os dois vazam seguindo seus próprios caminhos. Depois a navegadora fala que mais Mavericks apareceram causando caos. X fala que eles devem trabalhar pro Sigma. E a navegadora fala que a rebelião deles acabou de começar. X dá um chute na bunda dos 8 Mavericks, com um deles sendo o Storm Eagle, um Ace Hunter que claramente não está feliz em participar da rebelião, e logo em seguida a navegadora diz que receberam uma mensagem do Zero, e o Zero fala que encontrou a fortaleza do Sigma, e que aquela bodega era mais protegida que eles pensavam. Ele fala que vai atrair as armas mais pesadas da fortaleza, dando brecha pro X poder invadir de boa, e é o que o X faz, chegando na primeira parte da fortaleza. Chegando na metade da fortaleza, descobrimos que o Sigma reviveu o corpo dos 8 Mavericks, só que sem consciência. Depois disso, enfrentamos um Boss Rush bem diferente. E eu acho que é a melhor versão do Boss Rush que essa franquia já teve, já que você enfrenta eles gradualmente conforme você vai avançando na fortaleza. Mas enfim, chegamos na terceira parte da fortaleza, e no final vemos o Zero caído no chão. X vai ver o que está acontecendo, e ele é pego desprevenido pelo Vile. De novo. Vile disse que o X não é diferente do Zero, já que os dois se preocupam mais com o aeroporto de Mosquito do que com ele. Vile se prepara para destruir o X, porém, ele fala que destruir o X aqui e agora faz parte do plano do Sigma. E ele não gosta de seguir o plano dos outros. Zero levanta e pula nas costas do Vile, e logo em seguida diz que ele não pode fazer nada, e que ele vai destruir essa armadura se explodindo. O que não faz sentido, porque o Vile está desprotegido em cima da armadura. Nada impede do Zero meter um tirambaço carregado. Mas tudo bem. Zero explode. O X fica triste. A Ride Armor do Vile é destruída, X chuta a bunda do Vile e logo em seguida ele vai ver o que aconteceu com Zero. Zero fala que sempre avisou pro X tomar cuidado. Porém quem ficou no modo um torso e uma mão foi ele. X fala pra ele não gastar suas energias, porque eles vão consertar ele. Zero fala que não tem tempo pra isso, porque Sigma está muito perto. X fica triste, e depois o Zero fala: vá, Maverick Hunter X. Puta que pariu! Mas se você chegar nessa parte sem ter pego o Buster da armadura, o Zero vai dar seu Buster pra você. E qual é a diferença entre os dois? Simples! O Buster da cápsula da armadura é o mesmo do X1, mesma aparência do tiro carregado nível 3 e mesmo dano. Agora o Buster do Zero, a aparência do tiro carregado nível 3 é a mesma do tiro carregado nível 2, só que maior e vermelha. E ele dá mais dano que o tiro carregado nível 3 do Buster da armadura do Light. Eu genuinamente recomendo que você pegue o Buster do Zero, porque ele é muito útil para você eliminar a segunda fase da luta do Sigma bem rápido. Depois disso vamos para a última parte da fortaleza e enfrentar o Sigma. Sigma diz que viu uma nova clareza nos olhos do X, e que o X não está mais preocupado. X fala que o Sigma faz... X fala que o que o Sigma... Meu Deus. X fala que o que o Sigma fez é imperdoável. Sigma diz que essa clareza nos olhos do X mostra que o X está pronto para enfrentar ele. Porém, antes disso, Sigma manda seu cachorro. Depois do X mogar o cachorro do Sigma, ele fica impressionado pelas habilidades do X. E ele fala que o X tinha o potencial que ele tinha visto nele. Mais diálogos acontecem, X luta com o Sigma, X vence, mais diálogos acontecem, Sigma vai para sua segunda forma, X vence e vemos a fortaleza do Sigma sendo destruída. No final temos um monólogo do Light e fim. E é aqui onde terminamos Mega Man Maverick Hunter X. As diferenças são simples. No X1 original, o OVA, o dia do Sigma, nunca aconteceu. Esse lance do potencial limitado do X também não existe. E Dr. Karim não morre. X não foi responsável por criar as cicatrizes do Sigma, e o Sigma não é Maverick por livre e espontânea vontade, e sim porque ele foi infectado por vírus. E só! Agora que acabamos esse tópico, vamos falar sobre... As diferenças, com Mega Man 2.0. Fala pessoal, aqui é o Mega Man 2.0 e estou aqui no vídeo do Spider aqui para falar as diferenças do Maverick Hunter X com o Mega Man X1 original. Então vamos lá. No Mega Man X1 do Super Nintendo, os tiros passam através da parede, porque graças ao Mega Man X5, todos os jogos depois dele, os tiros do Mega Man X não passam paredes. E logicamente no remake, os tiros do X também não passam a parede.
o tiro carregado nível 3 do Buster do Light da versão do Super Nintendo Insta Shield, que protege o X temporariamente e destrói inimigos, mas no remake ele não tem isso. No X1 de Super Nintendo você só tinha o Buster da armadura, que era o Buster do Light, mas no remake eles diferenciaram o Buster do Zero do Light, então agora tem o Buster do Light normal que você pega com Light e o tiro do Zero é completamente diferente agora. No jogo original você podia lançar 2 torpedos teleguiados de uma vez. No remake você pode lançar até 4. No remake você pode angular a direção do Shin Chameleon. No original você não podia. E no jogo original, quando você usa a variante carregada dessa arma, você não pode usar as outras armas, a não ser o Shin Chameleon. Mas no remake você agora pode misturar. Isso também vai servir pro Rolling Shield do carregado também. No jogo original você também não pode mudar de arma quanto você carrega seu tiro, mas no remake você também pode. No jogo original, o Storm Tornado demora para acelerar, enquanto no remake ele acelera mais rápido. E no jogo original, a variante dessa arma carregada cria um tornado na vertical, no exato ponto onde o X estava. E no remake lança um projétil, aonde ele vai cair, vai ser aonde o Storm Tornado vai ser criado. No jogo original, a variante da arma carregador Electric Spark é 2 linhas elétricas na vertical, uma indo para a esquerda e outra para a direita. No remake, a variante dessa arma carregada é uma explosão elétrica. No jogo original, a história era menos presente e o X era quase um protagonista mudo, já que ele fala um pouquinho na fase de introdução que ele não era capaz. Já no remake, ele já está muito mais falante, interagindo muito mais na história já. No jogo original, quando você faz um pulo na parede, sua movimentação vertical fica travada para o lado oposto da parede por alguns instantes. Mas quando você faz um dash, pulo na parede, esse tempo é maior. Mas no remake, o tempo que sua movimentação vertical fica travada para o lado oposto da parede, quando você faz um dash e pulo na parede, tem a mesma duração de quando você faz um pulo na parede. No jogo original, o pulo na parede tem um delay, e no remake esse delay foi removido. Bem, acho que essa foi basicamente todas as diferenças que tem do remake para o jogo original. Bem, aqui agora eu passo pro Spider, e se vocês tiverem curiosidade, eu também fiz gameplay dos 2 jogos no meu canal. Então, passo agora pra vocês, Spider. La conclusión finale. Agora, respondendo a pergunta do início do vídeo, Mega Man Maverick Hunter X é um bom remake do Mega Man X1? Bom, a resposta é sim e não. Sim, porque ele é Mega Man X1 só que com gráficos, e não porque ele é Mega Man X1 só que com gráficos. Isso é uma pena, porque esse remake era uma oportunidade perfeita para corrigir alguns erros do Mega Man X1, como o pulo com dash na parede. Não só isso, como também adicionar algumas melhorias de qualidade de vida que vieram com jogos posteriores. Muitos vão dizer que eu não deveria reclamar porque a proposta desse remake é ser Mega Man X1 só que com gráficos. Porém, a proposta desse jogo é ser um remake do X1 com o tratamento do Mega Man X8. Porém, a única coisa do X8 que eu vi aqui foi só na arte. Ele meio que tem sim uma mudança, que é a história, que tem mais detalhes e algumas coisas novas para a lore de Mega Man X. Porém, além desses detalhes serem coisas que já estavam no manual japonês de Mega Man X, que eles decidiram botar no jogo, e o fato das coisas novas adicionadas na lore não serem canônicas para Mega Man X, Mega Man X é um jogo do gênero de plataforma. A história é o aspecto mais irrelevante para esse gênero, e por mais que um jogo de plataforma possa ter sim uma história mais detalhada, isso é só um bônus, não é algo obrigatório. As mudanças e as melhorias que deveriam ter nesse jogo é na sua gameplay, que é o aspecto mais importante para um jogo de plataforma. Para o Mega Man Maverick Hunter X ser um bom remake do Mega Man X1 de verdade, ele teria que ter os comandos do dash pulo no chão e o dash pulo na parede do Mega Man X4 e o comando de dash no chão da trilogia do Super Nintendo, basicamente pegando o melhor aspecto de cada dash das duas trilogias. Ele também teria que ter o Energy Tank do Mega Man X8 / Mega Man ZX. Ele também teria que ter a mecânica de quebra de defesa com tiro carregado do X8. Ele também teria que ter o mesmo tempo de carregamento de tiro do Mega Man X8, porque por algum motivo o carregamento do tiro do Mega Man Maverick Hunter X é mais lento. Mas agora eis a questão, eu recomendo esse jogo? Sim, eu recomendo. Eu sei que pela quantidade de críticas que eu fiz parece que eu odiei o jogo, porém na verdade eu amo esse jogo, e eu fiz várias críticas justamente porque eu amo esse jogo. Eu sei que ele tem um grande potencial para ser a melhor versão do Mega Man X1, porém esse potencial infelizmente foi desperdiçado. Enfim, Hunters, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, deixem um like,
deixe um comentário e se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu também queria fazer um agradecimento pro Evertanos, a pessoa que juntou todas as partes dessa review, ao Ryuzen por fazer a capa da prévia desse vídeo, que também vai ser usada como a imagem de encerramento desse vídeo, e também ao Mega Man 2.0 por ter narrado a parte das diferenças entre o remake e o jogo original. E os canais dos três vão estar na descrição desse vídeo. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui e lembre-se, eu posso ter gostado do Mega Man Maverick Hunter X, mas você pode ter odiado. E tá tudo bem, porque opiniões são que nem bundas e cada um tem a sua. E desde que ninguém esteja expressando sua opinião de forma agressiva, nós temos que respeitá-las e aceitá-las, por mais que a gente não concorde com elas. Até a próxima e missão cumprida!